Olá, Paz do Senhor Jesus. Bom, uma terça-feira, dia 2 de novembro, uma data onde muitos comemoram, né, o Dia dos Mortos. E a Bíblia diz que os mortos nada sabem, né, que os mortos não podem louvar ao Senhor. Mas nós, os vivos, aqueles que ainda recebem todos os dias, né, pela misericórdia de Deus, que recebem todos os dias o sopro de vida. Né? Mais uma oportunidade de estarmos aqui, mais uma oportunidade de falarmos desse Deus para as pessoas, mais uma oportunidade de glorificarmos o nome desse nosso Deus que tudo fez, né, para nos salvar, para nos redimir. E hoje, nesse dia, né, onde algumas pessoas comemoram, né, essa data tão fúnebre, né, eu quero prestar culto a Deus, compartilhando, né, uma palavra, um salmo 116. É um salmo de gratidão. Gratidão a Deus pelo amor, pelo perdão, pela misericórdia, por tudo que Ele fez e tem feito, de geração em geração, né? Entregando o seu próprio Filho por amor. João 3,16, né? Deus amou tanto o mundo que Ele entregou o seu Filho para morrer no lugar dos pecadores. E de fato, nós já estávamos mortos no nosso pecado, mas fomos achados por Deus, fomos libertos, né? Fomos tirados daquele cativeiro das trevas, e tudo que nós podemos fazer e tudo que nós devemos fazer a esse Deus, né, é simplesmente agradecer. Agradecer pela cruz, pela misericórdia, agradecer por tudo que Ele tem feito, do cuidado diário, do pão na mesa, das contas pagas, porque isso se torna tão automático, né, na nossa vida, que muitas vezes nos esquecemos, né? Nós nos esquecemos de agradecer. Pedimos muito e muitas vezes pedimos até contra a vontade de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que certa vez o povo no deserto começou a pedir carne para Deus. E eles perturbaram tanto, que Deus fez aquilo que eles pediram. Deus manda a carne. E antes mesmo daquele povo estar totalmente saciado, Deus aplica juízo e coloca na carne deles uma enfermidade. E isso é muito perigoso, né, quando nós pedimos coisas que não são da vontade de Deus. Porque geralmente quando nós pedimos algo que não é da vontade de Deus, é porque nós não confiamos plenamente na vontade dele. E por não confiar nessa vontade, por não confiar que ele é capaz de cuidar de nós, é que pedimos tantas coisas. Enquanto que nos bastaria confiar e aguardar, né, a misericórdia todos os dias. A palavra diz, né, que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Ele tem misericórdia, Ele tem perdão, Ele tem graça todos os dias para nós, sem que a gente peça nada. Só que nós somos tão insatisfeitos que parece que aquele desejo de Eva, né, aquela vontade da independência, está tão enraizado em nós, e isso nos leva a grandes prejuízos, nos leva a um afastamento de Deus. Mas eu quero compartilhar então a palavra, que essa palavra venha nos edificar, que essa palavra venha nos trazer à memória um sentimento de gratidão, que venha nos trazer à memória um sentimento de, ou melhor, né, que venha nos trazer um questionamento, né, o que nós poderemos fazer para retribuir tanto amor. Porque morte se retribui com morte. E a morte na cruz que Jesus suportou, talvez tenha uma forma, né, de nós demonstrarmos essa gratidão. É também indo para a cruz. É também nos apresentando diante desse Deus como sacrifício santo, perfeito e agradável. Salmo de número 116, o Salmo da gratidão. O salmista começa dizendo: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Muitas vezes nós começamos, né, o nosso dia murmurando,
levantamos atrasados, não tem tempo para mais nada nessa vida, temos que trabalhar, cuidar das coisas. E aqui, de uma forma tão simples, ele simplesmente ama o Senhor porque Ele é bom, porque Ele ouve a minha voz. Porque aquele que criou o ouvido, será que Ele não tem poder para ouvir também? Aquele que criou os olhos, será que Ele também não tem poder de olhar e ver as coisas? Aquele que criou a boca, será que Ele não tem voz para decretar juízo sobre os ímpios e misericórdia sobre aqueles que o temem? Né? São algumas perguntas que o texto bíblico me faz, né, parar e pensar. Quantas vezes eu digo para Deus que eu o amo durante o meu dia? Será que eu acordo dizendo, Senhor, eu te amo, na minha correria? Muitas vezes não. Né? Às vezes eu acordo tão cheia de preocupações que eu vou lembrar de Deus depois que eu já tomei café. Mas não que eu tivesse me esquecido literalmente. Mas é porque, às vezes, na nossa carnalidade, né, na nossa matéria, no nosso pó, Deus conhece. Né? Deus conhece a nossa miséria, Ele sabe do que fomos formados, por isso Ele tem misericórdia. Porque o amor dele é um amor incondicional. A gente não precisa fazer nada para que Ele goste mais ou menos de nós, mas por gratidão fazemos, por gratidão buscamos, por gratidão declaramos o nosso amor. E aqui o salmista começa essa poesia, essa canção exatamente assim. E hoje nós vemos tantas canções, né? As pessoas, elas cantam tantas coisas sobre si mesmas, sobre dores, sobre vitória, e pouco se canta sobre o amor de Deus, né? Sobre os feitos, sobre as maravilhas que Ele tem feito desde a eternidade. As canções de hoje não glorificam mais a Deus, mas o Salmo 116 glorifica. E quando eu comecei a ler esse salmo, eu confesso que eu chorei porque eu me lembrei da minha conversão. E eu comecei a orar esses salmos e comecei a dizer para Deus, Senhor, eu te amo porque o Senhor me ouviu. O Senhor me ouviu, o Senhor me tirou daquele lamaçal de pecado, o Senhor me conduziu como ovelha do seu rebanho. O Senhor teve misericórdia de mim. O Senhor nunca apontou o dedo na minha cara. O Senhor nunca me tratou com pouco caso. Nunca me tratou com preconceito. Nunca foi homofóbico. Ele cuidou de mim. Ele mostrou a verdade. Ele disse sobre o meu pecado. E Ele me fortaleceu para que eu pudesse abandonar essa prática. Mas em nenhum momento Ele foi grosseiro. Em nenhum momento Ele me repeliu, ficou com ranço de mim. Nunca. Nunca. Porque o amor de Deus é um amor que inclui. Né? O amor de Deus é um amor que nos chama para perto dele, porque Ele nos santifica. Nós não conseguimos. É o Espírito Santo que nos convence da justiça, do juízo e principalmente do pecado. Né? Ele coloca no nosso coração a certeza desse amor de Deus por nós. E nós vamos caminhando. E nós não podemos deixar, né, que as distrações do dia a dia sufoquem o nosso coração ao ponto de nos esquecermos que nós temos um Deus. E esses salmos eu quero assim levar para a minha vida. Porque se eu pudesse, eu teria escrito esses salmos para Deus. Mas aí com as minhas palavras eu orei e agradeci a Deus, porque sim, eu amo o Senhor. Não da mesma forma que Ele me ama. Está muito longe disso. Eu não consigo amar a Deus da forma como Ele me ama. Né? Eu não tenho estrutura emocional para isso. Eu não conheço esse amor que Ele sente. Eu só tenho certeza que é real. Mas eu experimento no dia a dia, mas eu nunca vou entender, né, a dimensão que esse amor tem. Mas eu compreendo quando eu vejo o meu passado e eu olho para onde Deus está me conduzindo e eu começo a entender que o meu pecado, que a minha sujeira não me afastaram do amor de Deus. Pelo contrário, fez com que hoje Ele fosse glorificado através da minha vida. Né? Porque quando nós abandonamos o nosso pecado, Deus recebe a glória que lhe é devida. E nós precisamos pensar nisso. Cada vez que eu renuncio uma prática, cada vez que eu deixo de falar algo, cada vez que eu deixo de praticar uma iniquidade, Deus é glorificado. Isso não muda o amor dele. O que muda
é o nosso testemunho, é a nossa vida, é a influência que nós causamos na vida das pessoas. Isso muda, porque quando as pessoas olharem para nós, elas vão olhar um coração agradecido, um coração quebrantado, um coração humilde, um coração que reconhece as suas misérias, a sua dependência nesse Deus, porque eu não estaria aqui se ele não tivesse sido misericordioso. Eu não estaria desfrutando da palavra dele se ele não tivesse me ensinado. Eu não seria grata se ele não tivesse me quebrado, se ele não tivesse me feito nascer de novo, se ele não tivesse agido com o seu poder para minha santificação. Porque ninguém se apresenta sujo diante de Deus. Naquele grande dia teremos que nos apresentar prontos. Hoje estamos no processo. Dia a dia, né, passamos pelo processo a fim de sermos aprovados. E muito mais do que sermos aprovados, de glorificarmos a Deus, de darmos a Ele a honra e a glória, com o nosso testemunho, naquilo que Ele enxerga quando Ele olha para o nosso coração. Porque nem tudo é do lado de fora. Porque do lado de fora muitas pessoas praticam o bem. Mas e o seu coração? Né? Bocas que louvam a Deus, mas o coração está longe. Porque é fácil dizer que ama Deus, que Jesus salva, que Deus é Senhor. Isso é fácil. Qualquer um diz. Eu conheço muitas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem religiosas. Mas sabe, me dá uma tristeza porque às vezes você olha para as pessoas e você vê muitas flores, às vezes você vê muitas folhas, às vezes você vê muita exuberância, né, nessa árvore, e de repente quando você se aproxima e você busca o alimento, você não encontra. E eu fico me lembrando de Jesus quando ele olhou para aquela figueira e ele se aproximou porque ela era muito formosa, cheia de folhas, e isso indicava que teria frutos nela. Era um indicativo. Uma árvore toda pomposa, com muitas folhas, era um indicativo de que ela era fértil, produtiva. Só que quando Jesus se aproxima, quando ele olha de mais perto, não tinha o fruto. E ele se lembrou do dia da criação. Eu tenho certeza que ele se lembrou do dia da criação, porque ele estava lá. Quando ele disse, né, para a terra produzir árvores de toda espécie, e todo tipo de fruto e todo tipo de alimento. E aquela figueira só tinha aparência. E ali ele deu uma ordem, aquela figueira secou. É lógico que isso é uma lição de Jesus para nós, quando ele nos compara a uma árvore, né? E ele diz que nós precisamos, primeiro, ter raízes profundas, estarmos, né, alicerçados nele. E não podemos ter só aparência. Quando as pessoas nos observarem mais perto, quando elas se chegarem mais perto, quando elas observarem as nossas atitudes de mais perto, no dia a dia, que elas não venham a tropeçar por causa do nosso mau testemunho. Né? Que elas não venham, como Davi um dia orou, né? E ele disse assim: Senhor, os meus pecados estão diante de ti, mas não permita que as pessoas olhem para mim e que elas se escandalizem ao ponto de deixarem o Senhor por causa da minha iniquidade. Olha que senso que Davi teve, né? Quando ele entende que o pecado dele, como rei, como líder, como chefe de uma nação, um homem poderoso, e ele peca, e ele ali se coloca diante de Deus e ele diz assim: Senhor, eu errei, o meu pecado é público, todo mundo está sabendo o que eu fiz, mas assim, não permita que as pessoas que confiam no Senhor venham a cair, venham a tropeçar, venham a desistir por causa da minha conduta. Isso é muito sério, porque muitas pessoas deixam de acreditar em Deus porque elas não conseguem identificar o verdadeiro cristão. Elas não conseguem olhar para nós e ver Cristo. Né? Porque nós temos que buscar a mente de Cristo. Nós temos que ter a mente de Cristo. Não almejar ser um Deus, né? Porque nem Jesus quis isso. Mas sim, nós temos que meditar muito nas Escrituras para não ficar fazendo Deus passar vergonha todo dia. E é difícil. Deus, ele compreende, mas naquele dia
Quando a porta da graça se fechar, quem poderá suportar o juízo de Deus? Quem poderá? Né? Então, seguindo aqui no Salmo 116, ele diz assim: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. E teve uma época que eu vivi exatamente assim, sabe? Eu estava cercada pelos laços de morte, porque o pecado, ele é uma mochila bem pesada para a gente carregar. Né? O pecado, ele nos fadiga, ele nos cansa. Né? Ele começa a nos causar desânimo. Só que como nós não temos consciência, nós achamos que são simples aflições da vida. Simples tristezas normais do nosso cotidiano, só que não é. Tanto que Jesus, ele diz no evangelho que escreveu Mateus, capítulo 11, versículo 29, Jesus diz assim: vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque ele sabe que o pecado cansa. Só que quando nós estamos em Cristo, ele nos regenera, ele nos santifica, ele toma sobre si o nosso pecado, porque não foi isso que ele fez na cruz. Então ele toma sobre si o nosso pecado, a nossa iniquidade, as nossas enfermidades, tudo aquilo que não presta, e ele crava na cruz. Por isso nós não andamos mais em pecado. Por isso nós não estamos mais mortos nos nossos pecados e delitos, porque estamos nele, ramos enxertados na videira verdadeira, que é o próprio Cristo. E quando nós entendemos esse chamado de Cristo para a salvação, porque a Bíblia fala de salvação, a prosperidade da Bíblia é uma vida no sentido de prosperar, e prosperar quer dizer vencer, né? Quer dizer permanecer. Quando nós olhamos, né, o significado da palavra prosperar. Então, tanto que tem um versículo, né, muito famoso que as pessoas gostam até de falar, de repetir esse versículo, que diz assim: nenhuma arma forjada contra vós prosperará. Então você entende que prosperar não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com ganhar e vencer sempre. Tem a ver com vitória pela misericórdia, para a salvação. Por isso que Deus nos reveste de poder. Porque sem esse poder, que é a atuação do próprio Espírito Santo em nós, nós não conseguimos. Se não é o Espírito Santo todos os dias dizendo: olha, isso aqui está errado, olha, isso aqui não está legal, nós vamos permanentemente irritar a Deus, causar ira em Deus. Porque muitas vezes prestamos nosso culto para os nossos próprios ídolos. Né? A gente se dedica muito mais para as coisas do mundo do que para Deus. E nós sabemos que nenhum adversário, que nenhum inimigo de Deus vai ser poupado naquele dia. E quem são os inimigos de Deus? Não é só Satanás e os seus demônios. Inimigo de Deus é aquele que ama o mundo. Está escrito lá na carta de João, quando ele diz assim: olha, aqueles que amam o mundo odeiam a Deus. São inimigos de Deus. Por isso que Jesus, ele veio para nos resgatar e nos tirar do mundo, desse poder das trevas. Então que graça que tem viver nesse mundo tão caído, né, para vivermos como mortos, e naquele dia Jesus fica triste, porque na verdade ele vai ter que decretar uma sentença de morte eterna para nós. Imagina a dor desse pai e a dor de Jesus quando ele se lembrar da cruz, do sacrifício que ele fez, e que ele olhar e falar assim: poxa, para essa pessoa não valeu nada o meu sacrifício. E ele ter que praticar justiça e nos condenar à morte eterna. Imagina isso no coração de Deus, que é tão justo e tão perfeito, e tão santo, e tão cheio de misericórdia. Vai ser um dia muito difícil. Inclusive, eu acho que para Deus. Porque Ele é Pai. E Ele está fazendo todos os esforços possíveis. Sabe, todo dia quando eu acordo, eu fico imaginando o esforço, nesse sentido de não que Deus precisa fazer um esforço, não é esse esforço, eu falo assim no sentido de que Ele vem lutando por nós. A palavra diz que
Deus ele se entristece com a morte, seja do ímpio ou seja do fiel, porque os fiéis morrem, né, por conta desse mundo caído. E às vezes nós vamos ter que enfrentar a morte mesmo. Isso já foi a condenação lá no Éden. E os ímpios porque rejeitaram a graça. Rejeitaram o sacrifício perfeito de Cristo naquela cruz. Se eu fico triste quando às vezes eu quero falar de Jesus para as pessoas e eu vejo as piadinhas, ou quando eu entro nas redes sociais eu vejo pessoas zombando da palavra, fazendo piada, sabe? Alguns produtores de conteúdo, sabe? Isso aqui não é uma crítica, um julgamento nesse sentido, né? Mas eu fico triste porque pessoas que estão usando pregações, alguma fala engraçada, aí eles fazem aquelas imitações nos aplicativos e ganham muitos likes. Sabe? O que Deus está pensando disso? É muito triste, mas é assim que caminha a humanidade. Sabe, quando eu leio Gênesis, capítulo 6, ali onde Deus começa... Na verdade, quando eu leio o capítulo 5, né, que fala ali da história de Caim, de Abel, o resultado, né, de uma mãe que gerou um filho e viu esse filho sendo morto pelo seu outro filho. E eu fico tentando imaginar o que Eva pensou. Se ela parou para refletir naquilo que ela tinha feito e de repente ela sentiu culpa. Sabe, às vezes eu faço essas meditações assim meio malucas. Porque às vezes as pessoas estão morrendo por causa da nossa negligência, por causa do nosso pecado. Porque repercute, não tem como. Eva errou, por consequência, Adão também, e por consequência a humanidade inteira foi condenada. Então assim, o pecado de Eva e também de Adão, eles estão repercutindo até hoje. E vão repercutir na nossa vida até o dia que Jesus voltar. E Deus todos os dias, manifestando amor e misericórdia. Nós tivemos 2 anos difíceis. Quanto isso foi o suficiente? Tempestade de terra, de areia, tempestade de água, cidades inundadas, pessoas perdendo tudo, perdendo a vida. Coisas esquisitas acontecendo. O vulcão, que estava tão quietinho, da onde saiu tanto fogo? Então assim, será que a gente não para pensar um pouco? Será que nos custa muito observar as coisas, os tempos difíceis, os sinais que Deus está permitindo a humanidade de presenciar para que a gente possa se lembrar? Porque na Bíblia, quando eu leio a minha Bíblia, eu vejo tudo isso escrito, predito, porque é de geração em geração. E esse mesmo Deus que atuou lá em Gênesis é o que atua agora. É o mesmo Deus, é o mesmo poder, é a mesma graça, é a mesma misericórdia, é o mesmo amor. Então, assim, sabe, a gente perde tanto tempo com tantas coisas, né? Infelizmente, eu perdi muito tempo da minha vida. Eu estive morta durante muito tempo e Jesus me ressuscitou. Eu sei o que é o milagre da ressurreição. Porque eu reconheço a minha vida de pecado. E eu vejo o quanto eu estava morta. E hoje eu vejo o quanto eu tenho vida. Né? Apesar de não ter muito tempo de vida no sentido físico, porque o meu corpo está envelhecendo, isso é inevitável. Mas o meu coração tem paz. Por quê? Porque quando eu estava presa nos laços de morte, quando eu estava cercada por trevas, pelo inferno, pelas angústias que se apoderavam de mim, como está escrito nesses salmos aqui, você vê que é um sentimento que eu estou tendo hoje, que eu tive alguns anos atrás, que o salmista teve. E quando é que foi escrito esses salmos? Há mais de 2000 anos atrás.
Muito mais que isso. E você vê que as aflições dos seres humanos são as mesmas. Esse salmista sentiu o que eu também senti, o que muitas pessoas sentem. A humanidade sente isso. Mas quando eu estava aflita, quando eu estava triste, quando eu chorava, quando eu já não tinha esperança, quando literalmente eu desejava a minha morte física porque eu não via mais solução para mim, de repente Jesus vem e ele fala: filha, chega, né? Para de sofrer. Confia em mim. E quando eu comecei a andar com Jesus, eu não me converti de um dia para o outro, eu demorei alguns anos. Mas ele foi moldando o meu caráter, ele foi mexendo na minha estrutura, ele foi me amparando primeiro. Depois ele começou a mexer nos lugares que mais doía, porque Deus não é irresponsável. Ele não vai mexer nas suas feridas, assim, todas de uma vez, porque ele sabe que a gente não aguenta. E ali ele começou um tratamento, dia após dia comigo. Ele foi me orientando, ele foi me explicando a palavra, ele foi me ensinando. A palavra foi me curando, a palavra foi me transformando, a palavra foi me trazendo alegria, esperança. E isso foi aumentando a minha fé, pela palavra. E quanto mais eu lia a palavra, parece que mais aquilo me tirava daquela angústia. E aquilo para mim, assim, foi algo que norteou a minha vida, porque eu estava totalmente desesperada. Mas como diz o salmista aqui, eu invoquei o nome do Senhor e ele não se preocupou. Jesus não ficou escandalizado com o meu pecado, não ficou me atribuindo nomes e apelidos, não ficou me chamando de outras coisinhas, né, como a sociedade chama. Muitas vezes, né, coloca um rótulo em nós. Só que Jesus não. Ele me chamou de filha e me tratou como filha. Porque tem gente que às vezes... Oi, Cláudia, paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus a todos. O Facebook às vezes não mostra quem entra, tá? Mas sejam bem-vindos, que Deus abençoe vocês. E então, quando a minha alma estava totalmente já sem forças para nada, esse Jesus chegou, se sentou, conversou comigo, me mostrou que havia sim uma chance, só que essa chance que durante a vida toda eu busquei no mundo, né? Essas ilusões que o mundo nos oferece, com aparência de que são coisas boas para nós, conquistas e vitórias, não tinha nada a ver com aquilo que Jesus queria me dar. E foi difícil, porque eu precisei passar por um processo de desintoxicação, né? Porque eu conhecia muitas coisas inúteis para mim, e Jesus teve que me ensinar tudo de novo, como se ensina uma criança. E aí eu me lembro das palavras de Paulo, né? Quando Paulo diz que nós não devemos mais sermos, né? Nós não devemos ser como as crianças. Sim, nós devemos desejar o leite materno, que é a palavra, e aí depois nós vamos aumentando o nosso alimento espiritual, e Deus ele vai nos concedendo misericórdia para que possamos entender. E nós vamos compartilhando. É como o irmão mais velho que vai cuidando do mais novo. E assim vai. E então, quando eu estava lá, né, no meu lamaçal de pecado, e eu chorava, e eu me lembro que uma certa vez eu pedia para que Deus me levasse, porque eu não via mais solução no mundo. E aí Jesus me ensinou que o problema não é o mundo, o problema é eu não estar nele, estando no mundo. E aí eu comecei a entender que era possível ter paz, era possível passar por aflições, era possível ter uma vida em Cristo, mesmo forasteira aqui nesse mundo. E quando eu comecei a entender a história que a Bíblia conta lá em Gênesis, daquele povo que peregrinou no deserto, mas Deus mandava, né, uma bola de fogo para cuidar deles no frio, uma nuvem para cuidar deles no calor do deserto, e nada faltou. O povo reclamou, o povo murmurou, desafiou a Deus, pedindo coisas que
que não tinha necessidade, porque Deus queria provar, né, que ele era um Deus de amor, um Deus cuidadoso, que nada faltaria, mas o povo nunca ficou satisfeito. Por quê? Porque eles se lembravam das coisas que eles tinham no Egito. E muitas vezes a gente não quer abandonar o mundo, a gente não quer abrir mão das coisas, né, que o nosso braço conquistou. Porque a gente não consegue entender aquilo que Deus tem preparado para nós. E não por recompensa. Porque Deus nos deu muito antes de que nós estivéssemos aqui, então não é nada por recompensa. Deus não vai nos recompensar por algo bom que nós fizemos. Ele já nos deu, por livre e espontânea vontade. E isso é motivo mais do que suficiente para sermos gratos. Isso é motivo mais do que suficiente para acordarmos toda manhã e declararmos o nosso amor para Deus. Então, antes de dar bom dia, que possamos dizer: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu não quero te pedir nada no dia de hoje, porque o Senhor já me acordou com fôlego de vida. Mas me ajuda a superar, a vencer mais esse dia. Porque de manhã, quando acordamos, né, somos gratos por aquela oportunidade. E ao dormir, devemos reconhecer a misericórdia de Deus, que nos sustentou até o último minuto daquele dia, que nos conduziu no trabalho, na família, nas nossas obrigações, né, diárias. E esse tem que ser um pensamento nosso. Acordamos com o coração grato e vamos dormir certos de que foi Deus que nos conduziu durante todo aquele dia. E aí nos deitamos, descansamos e no outro dia tudo começa, até o dia que o Senhor Jesus voltar. Porque Ele vai voltar. Ele vai voltar. E Deus ainda está procurando os verdadeiros adoradores. Ele ainda procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Sabe, e adorar a Deus em espírito e verdade é muito mais que prestar um culto num lugar com pessoas. Isso é importante. Mas a nossa vida devocional com Deus, como Cristo nos ensinou, entra no teu quarto. Fica sozinho com Deus. Fecha o ouvido para essa gritaria do mundo, né, para esse barulho que o mundo faz. Para de prestar atenção nesses ruídos e ouve a voz do seu pastor. Porque Jesus disse que as ovelhas ouvem a voz dele, né? Só que como que a gente ouve nesse mundo barulhento? Com o inimigo soprando nas nossas orelhas o dia inteiro. Para de confiar. Não está adiantando nada. Suas orações não estão sendo respondidas. Esse Deus aí nem está preocupado mais com você. E ele fica, e ele fica, e ele fica, como ele ficou com Eva. E mesmo Eva, conhecendo a palavra, que naquela época só tinha uma, né? Não coma do fruto. E hoje a gente tem tanta coisa, né, na nossa mente. Mas a gente tem que entender esse Deus de misericórdia. Nesse mundo que se fala tanto sobre Bíblia, mas tão pouco sobre verdade, que se fala tanto sobre Deus, mas que não ensina ninguém a ser filho, que se prega tanto sobre a palavra, sobre as escrituras sagradas, mas se ensina tão pouco sobre santidade, sobre vida separada. Por que Deus deu a lei de Levíticos? Para ensinar o povo dele a não repetir as coisas que as nações faziam. Então tudo aquilo que Deus rejeitava nas nações pagãs, Deus falou assim, olha, não faça. Então quando a gente vê a lei de Deus, é não, 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 não para tudo. Porque do jeito que o mundo vive, não agrada a Deus. Isso já foi desde Noé, quando Deus olhou para a terra e ele só viu iniquidade. E ele achou um justo. E colocou esse justo dentro da arca. E hoje eu falando com Deus, eu falei assim para ele, falei, Senhor, hoje nós temos uma arca. O nome dessa arca é graça. E todos que estiverem dentro dessa arca, dentro dessa grande embarcação, serão salvos. E nós precisamos entrar. Nós precisamos entrar. E para entrar na arca, Deus não vai empurrar ninguém. Cada um vai entrar caminhando pela porta estreita. E sabe o que me chama a atenção na arca?
não tinha janela. Sabe por que não tinha janela? Porque quando nós estamos dentro da arca, o que está do lado de fora não importa. Só que às vezes a gente quer estar dentro da arca e quer ficar observando pela janelinha. Ai, o que será? Deixa eu dar uma espiadinha para ver o que está acontecendo ali. Ai, deixa eu ver o que está acontecendo do lado de fora. Ah, não, mas é só uma curiosidade, eu não vou lá não. Só que estando dentro da arca, mas o coração do lado de fora, o que adianta? Não é assim? Então, assim, o que adianta a gente declarar que, ou pelo menos acharmos que estamos dentro, se o nosso coração não estiver? Por isso que Jesus disse, o Pai procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Quem está em espírito e em verdade não gosta do mundo. Não gosta. As coisas do mundo cansam, as coisas do mundo nos deprimem. Assiste o jornal. Eu não consigo assistir mais televisão, de verdade. Alguns programas eu ainda tô com uma certa dificuldade, né? E ainda continuo assistindo. Mas eu sei que me faz mal. Eu sei que me faz mal. Eu sei o que me contamina. Mas eu ainda tô me descontaminando. Né? Eu ainda tô me desintoxicando. Igual Moisés. Né? Saiu da casa do faraó, aí foi pastorear a ovelha, foi se desvincular de tudo que ele aprendeu no Egito. Quando ele se encontra com Deus, Deus tem que ensinar ele tudo de novo. Por quê? Porque todos os deuses que Moisés conhecia, de fato, né, assim, de experiência, eram os deuses do Egito. Boa noite, Eli. Boa noite, Milton. Boa noite, pessoal. Deus abençoe vocês. Às vezes eu não cumprimento porque o Facebook não informa, tá bom? Eu peço perdão. Não é falta de consideração, não, tá bom? Então, assim, quando Deus ele chama Moisés, ele sabe que Moisés já tinha ali aprendido algo sobre os deuses do Egito. E cada praga que Deus mandou atacou, assim, cara a cara, cada deus do Egito. Então, assim, tinha o Deus que cuidava das águas, do Nilo, que o Nilo praticamente era um deus para os egípcios, porque era a fonte de toda a irrigação da terra, de toda a riqueza do Egito. O próprio faraó era considerado Deus. Então, assim, quando Deus ele chama Moisés, ele ataca todos os deuses do Egito, um por um. Um por um. Então, assim, quando nós estávamos no mundo, nós conhecíamos todos os tipos de deuses. O deus da prostituição, da imoralidade, do adultério, da mentira, da barganha, da falta de honestidade, da dissimulação. Todos esses deuses nós conhecemos no Egito. O pai da mentira, né? Todo mundo sentou no colo de Satanás e chamou ele de papai. Um dia, todo mundo fez isso. Até que Jesus entra. E quando ele entra, ele começa a nos ensinar tudo de novo. Então nós devemos ser gratos. Nós devemos cuidar para não tropeçar. Porque Deus é rico em misericórdia, mas ele também é juiz. E naquele dia, contra o pecado, se o pecado ainda estiver em mim, eu vou junto com o meu pecado para o inferno. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas quem é o pecado, propriamente dito? Eu. Não sou eu que peco. O pecado, ele não define quem eu sou. Eu é que decido e defino o tipo de pecado que eu quero cometer. Então, naquele dia, quando Jesus volta, se eu não abandonei o pecado, eu continuo na prática, consciente, sabendo que Deus já falou comigo, e eu recuso, e eu desobedeço, por falta de credulidade, aí é fazer o que Eva fez. É fazer o que Adão fez. Quando ele viu Eva comendo do fruto, né, do fruto proibido, só que ele falou assim, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Porque Deus falou que se comesse, morreria. No momento em que comer,
de que nós comêssemos do fruto. E Eva está viva. Muitas vezes a gente não abandona o pecado porque a gente não vê essa morte instantânea. Só que nós já estamos mortos dos nossos pecados e delitos. Qual é a nossa chance? A nossa chance é Jesus. A nossa chance é uma consciência de Cristo a ponto de suportar todas as coisas na nossa carne e de afligir a nossa carne, ainda que ela sangre, porque às vezes dói renunciar ao pecado. Dói renunciar aquilo que a gente acha que é normal. Dói renunciar aquilo que nós achamos que somos. Não, mas Deus me fez assim. Não, mas essa personalidade de Deus me fez assim. Ele me entende, Ele me aceita, Ele me ama. Deus é amor. Sim, é amor. De fato é amor. Só que naquele dia não é o amor de Deus que vai definir aquilo que já está estabelecido desde o Jardim do Éden em relação ao pecado. Deus, ele não julga o mundo pelo amor. Ele salva o mundo por amor. Mas juízo é de acordo com a justiça de Deus. E Deus não pactua com o diabo. Não pactua com pecado, não pactua com trevas. Tanto que quando ele diz haja luz, e o próprio Jesus disse, eu sou a luz, ele separa o que é luz e o que é trevas. Por que ele separou? Porque não dá para andar junto. Ou nós estamos em Cristo, ou nós estamos né, no cativeiro de Satanás. Ou nós somos amigos de Deus, resgatados por Cristo, quando ele diz que esse resgate nos traria de volta para Deus, né, desfaria qualquer inimizade que pudesse existir. Porque Jesus sabia que antes da nossa conversão éramos amigos do nosso inimigo, porque não tínhamos consciência, mas hoje nós temos. E aí Deus não vai tirar ninguém por inocente. Deus não vai tirar ninguém por inocente. E também não vai adiantar dizer que não leu Bíblia, porque está aqui à disposição. Ó. Sabe, às vezes eu venho falar de Jesus, ou eu vou falar de Jesus no WhatsApp, ou nas redes sociais, enfim, e eu sinto uma grande resistência. Resistência em relação a mim, de muitas vezes não estar afim, não estar com vontade, né, como diz o outro. E aí eu paro e penso, e eu falo, mas Jesus também não estava com vontade para a cruz. Ele chorou, ele sentiu angústia de morte, mas ele foi. E por que eu não vou? Por que eu não vou compartilhar aquilo que Deus está colocando no meu coração, que Ele está me dando de graça? Por quê? Por que eu vou ser tão egoísta? Se de repente, ali naquele momento, naquela oportunidade que eu estiver ali numa rede social qualquer, de repente alguém entra, ouve uma palavra, o Espírito Santo age na vida daquela pessoa, a vida daquela pessoa é transformada, salva. Por que eu vou ser tão egoísta? E também eu sinto a resistência por parte das pessoas. Porque as pessoas não querem palavra de ensino. As pessoas querem palavra de vitória, de conquista, de família feliz. Só que a melhor família que nós podemos ter é a família espiritual. É a família que Deus nos chamou para ser nele. Porque lá no céu não vai ter primo, não vai ter pai, não vai ter mãe, só vai ter filho. Só vai ter irmãos. E Deus como pai de todos. E Jesus como nosso irmão mais velho. Essa é a família. Jesus falou o quê? Quando a mãe dele, Maria, certa vez ele estava ensinando ali. E Maria foi até o local, pediu para que chamassem ele. E ele disse assim, essa é minha família. Aqueles que fazem a vontade do meu Pai. A nossa família aqui na Terra é importante? Sim. Mas a nossa família real, a nossa família de fato, a nossa família eterna, é a família que Deus constituiu. É a família por quem Jesus veio morrer. Nós, os filhos.
E assim, é difícil às vezes, né? Alcançar o coração das pessoas, mas eu não posso assumir uma responsabilidade que não é minha. A minha responsabilidade é falar de Jesus. Né? Então, por isso eu hoje, quando eu li esse salmo de número 116, eu quis compartilhar, porque é um motivo de gratidão eu estar aqui também. É por gratidão que eu faço. E esse salmo aqui, ele me fez lembrar, né, de muitas coisas que eu passei na minha vida, de muitas tristezas, de muitos momentos em que eu já não via mais, assim, alegria. E aí, de repente, Jesus chega, né, ele me salva, me cura. E uma pergunta que o salmista faz aqui, no versículo 12, e eu também já fiz muitas vezes essa pergunta a Jesus. E ele nunca me responde, porque na verdade não tem nada que eu possa fazer. E o salmista diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele fez comigo? E é uma pergunta que não tem uma resposta. O que nós faremos por Jesus? Como que nós vamos retribuir a morte dele na cruz? Mas eu sempre digo a Deus assim: Senhor, eu não tenho como contribuir. Mas o que eu posso fazer de coração é renunciar à minha carne, é permitir que o Senhor transforme a minha vida, é orar para que o Senhor me dê forças para compreender a tua vontade e permanecer nela. Porque a minha carne tem vontade própria, às vezes ela quer fazer coisas, e aí meu espírito tem que ser rude e falar: carne, cala a boca, não fala nada, fica quietinha, morra. E é uma luta. É uma luta, porque ela é atrevida. A carne é atrevida, não respeita ninguém, não respeita nada. Não respeita nem o próprio Deus. Mas nós vamos vencendo, pela misericórdia. Nós vamos vencendo. E aqui, para concluir, né, o salmista diz assim: Senhor, eu sou de fato o teu servo. Eu sou o teu servo. Nós temos que declarar isso, de todo o nosso coração. Porque quem é servo aqui? Aquele que está a serviço do reino. Aquele que entende o amor de Deus. Aquele que foi salvo e deseja que pessoas sejam salvas. Então elas não perdem a oportunidade para falar da palavra, elas aprendem e compartilham desse pão. Elas recebem de Deus e passam para frente. Porque não adianta nada eu ficar aqui lendo Bíblia e de repente não compartilhar com alguém, sabendo que pessoas estão precisando de uma palavra, né? Sabendo que pessoas estão mortas nos seus pecados. E hoje, dia de finados, muitas pessoas foram ao cemitério. Só que, ao invés de orarmos pelos mortos, nós devemos pregar para os mortos. Os mortos que estão aqui, vivendo como zumbis, que parece que tem vida, mas não tem vida. Porque não dá para viver tendo pecado. Não dá para continuar nesse mundo achando que está vivo numa vida de pecado. Não é o que a Bíblia ensina. Não é o que Jesus ensinou. Ele, sendo santo, ele morreu na carne. Ele suportou cada chicotada, cada ofensa. E por que nós não podemos suportar coisas tão pequenas comparadas a tudo aquilo que ele fez por nós? Por que nós não podemos renunciar, se ele renunciou à própria glória para se colocar naquela cruz? Sabe, se a gente parasse para pensar 5 minutinhos na cruz de Cristo, a gente se converteria assim na velocidade de luz. É que a gente não pensa, a gente ignora. Mas é a cruz que nos salva. Nós temos que pensar nisso. É Cristo pregado naquela cruz, morto e ressurreto. Hoje, sentado à direita de Deus Pai, nos preparando o lugar. E onde nós temos aplicado a nossa fé? O que nós temos buscado em primeiro lugar? A nossa felicidade pessoal?
os banquetes, os manjares, sucesso, fama, família, filhos, propriedades, curtidas nas redes sociais, reconhecimento, gratidão das pessoas? Não. O nosso pensamento tem que estar em Deus. A nossa esperança tem que estar em Deus. A nossa felicidade tem nome. A nossa felicidade é uma pessoa. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. É muito melhor confiar em Deus. Porque Ele não vai trair a nossa confiança. E o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E o que foi que Ele prometeu, Veridiana? Ele prometeu salvação para todo aquele que crê. Todo aquele que obedece. Todo aquele que se disponibiliza. Todo aquele que confessa o nome dEle. Todo aquele que compartilha da palavra dEle. Todo aquele que alimenta os fracos, os oprimidos. E não é só alimento físico. Porque esse, até o ímpio, entrega a marmita na rua, entrega a coberta na rua. É muito mais que isso. É uma vida de renúncia. É uma vida de abandono, de pecado, de inveja, de cobiça, de orgulho, de soberba, de sabedoria humana. Tudo isso para vivermos na plenitude daquilo que Cristo nos deixou como herança, a palavra de Deus. Ou as pessoas pensam que Jesus, que Deus protegeu a Bíblia Sagrada, que ele permaneceu, Ele fez com que a palavra dele permanecesse até hoje. Por quê? Essa palavra já era para estar destruída. No tempo da Inquisição, queimavam-se as Bíblias. E pouquíssimas pessoas tinham uma cópia das Escrituras. Por quê? Porque elas sabiam que essa palavra liberta pessoas. E eles não queriam, a religião nunca quis. Por que as pessoas não pregam o Evangelho? Porque o dia que elas pregarem o Evangelho, as pessoas vão andar sozinhas com Cristo. Mas por que eles não pregam? Porque eles precisam deixar que as pessoas fiquem dependentes deles. A religião escraviza. Doutrinas, dogmas escravizam pessoas, limitam as pessoas. Por isso se prega pelos avessos, com um versículo fora do contexto. Não, nós temos que dizer para as pessoas que elas são responsáveis pela sua salvação no sentido de estarem em Cristo, porque ninguém vai conseguir se salvar. Mas é nossa responsabilidade individual. Não somente buscar a Cristo para estarmos nele, como também incentivarmos as pessoas a estarem nele. Só que a religião não quer ensinar isso. A religião ensina que você tem que ser fiel àquela denominação, que você tem que ter a sua carteirinha de membro e que você tem que seguir a liturgia de culto. E quando você vai falar de Bíblia com as pessoas arregalam os olhos e dizem que você está endemoniada, que você é rebelde. Só que eu me lembro das pessoas, dos fariseus, falando isso para Jesus. Então tá tudo certo. É importante ter comunhão. Mas comunhão só existe entre pessoas que falam da mesma fé. Então tenha comunhão com quem ama a Bíblia. Tenha comunhão e tenha alegria no seu coração em compartilhar essa palavra com quem ama, porque a própria Bíblia diz assim: quem ama a Deus ama as coisas de Deus. E quem é do mundo ama as coisas do mundo. Se a pessoa fala de Bíblia com você e também fala de coisas do mundo, desconfie. Porque ninguém serve a dois senhores. Porque agradando um, desagrada o outro. E Deus é um Deus ciumento. E Ele não aceita dividir glória. Quem é dele, ouve o que é dele, fala o que é dele, compartilha o que é dele, recebe o que é dele, vive o que é dele, por ele, para ele, dele todas as coisas. Sabe? Se esforce. Se esforce. Sabe? Toma posse dessa promessa bíblica que é a tua salvação. Alegre-se nisso, confie. E permita que Deus haja na sua vida. Permita que o Espírito Santo te convença dos pecados. Não é fácil.
Esse processo de desconstrução, de desintoxicação é muito difícil. É como um drogado, um alcoólatra. É muito difícil, primeiro para reconhecer que estamos doentes. Depois é um processo para... É uma guerra, porque a carne pede. Né? Nós somos viciados no pecado. Então a carne implora por aquele pecado. E às vezes nós tropeçamos. Mas aqui diz que Deus ele é tão misericordioso que ele evita os nossos pés de tropeçarem. Porque ele sabe que esse tropeço pode ser uma queda tão absurda que talvez nós não tenhamos mais forças para nos levantarmos. E às vezes a vergonha do pecado, a vergonha do retrocesso, a culpa, o inimigo com as suas acusações, talvez tudo isso nos torne pessoas fracas e talvez isso nos leve para um efetivo afastamento do nosso Deus, do nosso Pai. Isso é muito perigoso, então é melhor a gente chorar todo dia as dores que a nossa carne grita, né, por conta das nossas renúncias, mas a nossa mente tem que ser de Cristo. Então quando a gente estiver sofrendo, a gente se lembre desse Salmo de número 116 e que nós possamos ler esse Salmo como uma oração, como uma oferta de amor a Deus. Ou que nós possamos pegar uma folha de caderno e escrever a nossa própria poesia para Ele. E oferecer para Ele a nossa declaração de amor. E se nós não temos um papel e uma caneta ou disposição para escrever, que nós possamos recitar. Que nós possamos abrir a nossa boca e falar em bom e alto tom. É isso. Sabe, dizer, dar uma de doido mesmo e falar alto. Senhor, eu te amo. Senhor, como é bom renunciar a pecado. Dói, mas como é bom. Eu me sinto limpa. Sabe quando você chega da rua e de repente você vai lá, toma um banho dos pés à cabeça, literalmente, lava a cabeça, lava tudo. Não é gostoso? Aí você passa um perfuminho. Não é gostoso? Aquele cheirinho do condicionador, do perfume. Sei lá. Sabe? Quando Jesus ele chega, ele também nos limpa. Então, vamos parar de dar trabalho para Jesus, né? Tem que ficar limpando todo dia, porque o nosso pecado é o motivo da cruz. Então, quanto mais a gente peca, é como se nós estivéssemos lançando Jesus de novo naquela cruz, fazendo ele passar por tudo aquilo de novo. Eu vejo dessa maneira porque é uma forma de eu, sabe, estabelecer um tipo de relacionamento e pensar assim, caramba, toda vez que eu peco, eu crucifico Cristo. E ele não merece. Ele não merece. Eu sei que eu não mereço a misericórdia. Mas já que ele teve, eu vou tratar de cuidar dela. Eu vou tratar de agradecer. Eu vou tratar de confiar. Porque daqui a pouco ele volta. E se a minha esperança não estiver nele, como é que eu subo? E se eu não compartilhar com as pessoas, como é que essas pessoas vão desfrutar dessa palavra? Saborear essas palavras de esperança, de amor, de disciplina também. Porque Deus castiga os filhos. Sabe por que ele castiga? Porque ele não quer perder. E às vezes nós somos tão, mas tão malucos que às vezes a gente precisa levar uma surra, né? Sabe aquele filho que é rebelde, o pai fala, enquanto não toma uma cintada, parece que não toma jeito? Deus é assim. Às vezes ele precisa, não é que ele goste, mas às vezes a gente está tão na contramão, nós estamos tão afastados e para ele não nos perder, muitas vezes ele permite um sofrimento tão grande que não nos resta outra alternativa a não ser clamar. Só que ele ouve, e ele vê, e ele ama, e ele cuida, e ele recebe de volta de braços abertos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que está no céu reinando e que logo, muito em breve, eu creio e eu torço muito para que isso aconteça o mais rápido possível, ele volta. E nós, a igreja, lavada, remida, né, imaculada, nos encontraremos com o nosso noivo. Ai, meu Deus, que lindo isso, né?
Que nós possamos proclamar isso para as pessoas. Jesus está voltando. Jesus literalmente está voltando. Amém? Fica com essa palavra. Deus te abençoe. Leia a Bíblia. Tem Bíblia? Olha, se você não gosta de ler, tem alguma dificuldade com a Bíblia, compre uma versão NVI. Né? Baixe o aplicativo YouVersion no seu celular. Tem lá na Play Store, também tem lá na lojinha da Apple. Baixe uma Bíblia, lá você aperta o play, você não precisa nem, você deixa lá tocando a Bíblia, falando a Bíblia. Tem devocionais, de tudo quanto é assunto. Não tem mais desculpa. Não coloque a tua vida em risco. Não seja um suicida diário. Porque quando você vive sem Cristo, todo dia você se mata, você anda na direção da sua morte. Isso é muito real. E lembre-se, Jesus morreu por você. O preço já foi pago. Você já ganhou de presente a salvação. Se posiciona. Leia as Escrituras. Ouça nos aplicativos que tem aos montes por aí. Mas se relacione com a palavra. Ela tem poder para transformar, para curar, para te aliviar. Ela é o Verbo, o Cristo, que nos salva todos os dias. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus, uma boa noite, né? Uma ótima semana, estamos ainda no comecinho e sempre que possível eu vou ter o prazer de compartilhar algo aqui que Deus colocar no meu coração. Tá bom? E você também, compartilhe. Não perca a oportunidade de ser útil a quem deu a vida por você. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau.